Olá, tudo bom? O tema da nossa reflexão de hoje é sobre Tiago, o capítulo 3, o versículo 13, que fala sobre sabedoria e entendimento. Então, sábio e entendido é padrão para filhos de Deus. E o versículo diz o seguinte: quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Nós vemos nessa palavra que começa com uma pergunta: quem dentre vocês é sábio e entendido? Então fala de sabedoria e de entendimento. Então, se você respondeu sim, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mansidão de sabedoria é algo muito interessante que é destacado aqui nesse versículo, porque Deus, em toda a sua palavra, nos orienta a buscar sabedoria e entendimento sobre o seu reino. E quando nós somos sábios e entendidos sobre o que o Senhor tem para nós, compreendemos melhor as pessoas, nos relacionamos melhor com todos, e mesmo diante dos desafios nos relacionamentos, nós conseguimos vencer as adversidades e orientar sem ofender quando necessário. Mas o que nós vemos é que muitos cristãos têm deixado a presença de Deus por causa de ofensas que ocorrem entre irmãos. E a ofensa, ela é uma seta letal para desconstruir uma pessoa e trazer má gestão do relacionamento. Existem muitas maneiras de ofender. Nós podemos ofender por palavras, por atitudes, por desonra, por descredibilidade, por desconfiança ou por agressões físicas e até mesmo agressões éticas e morais. E principalmente nesses dias de internet à tona, cada vez mais as pessoas de forma covarde têm se utilizado desse canal para ofender até os mais próximos. Mas e você? O quanto você tem buscado ser sábio e entendido e vencer essas barreiras, as limitações na alma e as ofensas? Porque nenhum de nós está isento dessas coisas. Mas quais são os níveis de caráter que são revelados no abrir da nossa boca? Pelas nossas palavras e atitudes é que nós mostramos quem somos ou quem não somos. E nós precisamos ser comedidos e sempre utilizar a linha do respeito com o nosso irmão. Então, um ponto bastante interessante é essa questão do bom trato. A pergunta é: se você é sábio e entendido, você tem que ter bom trato. E a palavra em Tiago diz exatamente isso, que há uma necessidade de você dar uma tratativa adequada para aqueles que estão à sua volta. Tiago diz que quem é sábio e entendido tem que mostrar isso pelas suas atitudes, tratando bem aos outros. E o que isso quer dizer? Que não é apenas falar, é fazer, é agir e fazer de forma sábia, de fazer na direção das pessoas, ter uma reação de entendimento, de bom tratamento diante das pessoas, de fazer algo que convém, ter não só uma linguagem de entendimento, de sabedoria, mas também de atitudes, porque existem muitas pessoas que têm linguagem de sabedoria e de entendimento, mas no tratamento dos outros trata como se fossem escravos, trata como se fossem pessoas não merecedoras, trata com desqualificação. Então vença essa fraqueza de responder ao outro com uma ofensa pessoal. Não fique pensando: como ele me fez, eu vou fazer também. Do jeito que ele me respondeu, eu vou responder também. Não, porque isso daí não é sabedoria, não é entendimento, isso daí tem nome. Isso se chama vingança. E um filho de Deus, ele precisa ser sábio e entendido, respondendo às ofensas no diálogo e não ofendendo.
Ofensas só servem para machucar pessoas e nós temos que ser maduros o suficiente para saber quando uma palavra está sendo dirigida a nós ou a terceiros. E a melhor maneira de você se prevenir contra os insultos é discretamente, é ir saindo desses ambientes tóxicos e se ajudar e ajudar os outros. A Bíblia diz lá em Provérbios 22, o versículo 10, que quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e as ofensas desaparecem. O bom trato protege você das ofensas. Ofendidos, nós não produzimos nada. Nós só produzimos amargura, ressentimento. É como se uma flecha certeira atingisse o alvo. E hoje todos nós lidamos com uma geração de pessoas ofendidas, tanto no âmbito de casa como no reduto do discipulado, do trabalho. E já fomos até considerados a geração do mimimi, porque tudo é ofensa. Mas nós, enquanto cidadãos do reino, que nasceram de novo, temos que fazer a diferença. E se existe uma geração de ofendidos, vamos criar a cultura do reino, que é uma cultura de sabedoria e de entendimento, usando o bom trato através de atitudes que respaldam vencer o desrespeito e a manipulação emocional, que também é ofensiva, mas precisamos cumprir o versículo de Isaías 51:7, que diz: ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo que tem a minha lei no coração, não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com suas ofensas. Então aqui a palavra nos ensina a não ficar aterrorizados por causa de ofensas. As nossas emoções não podem se desestruturar porque fomos ofendidos, porque fomos agredidos verbalmente, moralmente, eticamente, mas nós precisamos ter uma reação de reino de Deus. E a palavra ela tem exemplos suficientes para mostrar que muitos homens de Deus, quando foram ofendidos, não revidaram. E o principal deles é Jesus, que sendo ofendido, não revidou a ofensa. A nossa percepção de valores, ela deve sim ser aguçada, até mesmo para nós sabermos o que está errado no nosso caráter. E vamos lá, se você se sente ofendido, o passo da cura deve ser seu, fazendo duas coisas. Eu ainda vou ter que dar o passo da cura, sim. Se você se sente ofendido, quem tem que dar o passo da cura é você. Como? Primeiro, buscando ajuda de alguém. Orientação nunca é demais. E se você se sente magoado, tem que tirar a mágoa do coração, porque os magoados, eles não logram êxito. Em todas as suas conquistas, os magoados acabam perecendo no meio do caminho, desistem, porque a mágoa ela impede de nós obtermos conquistas. A mágoa ela é uma estratégia do adversário para matar o seu êxito. E a segunda coisa que você precisa fazer, se possível, conserte-se com quem te magoou. E isso é para o seu bem-estar. Procure sabiamente a pessoa, porque às vezes tem gente que procura, mas procura buscando mais encrenca, procura para revidar, procura para falar aquilo que não falou na hora e que quer desaguar em cima do outro tudo aquilo que ficou entalado. Não é com esse objetivo. Ignorar o problema também não significa que ele deixou de existir. Fazer as coisas na direção de uma saúde emocional vai fazer bem tanto para a sua alma e com certeza para o seu espírito. E viver bem é uma dádiva, por isso nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional e limpar tudo aquilo que tem sido uma coisa suja dentro de nós, na nossa alma. Nós precisamos não permitir mais que nenhum tipo de doença de alguém seja maior do que os objetivos que nós temos no reino de Deus, porque muitas pessoas, ao serem ofendidas, inclusive abandonam a igreja, abandonam seus
próprios projetos por causa de ofensas. Então mantenha-se saudável e avance para as suas conquistas. Lá em 2 Coríntios 12, o versículo 10, o apóstolo Paulo fala o seguinte: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco é que sou forte. Que tremendo! Ele disse que ao invés de ele se sentir ofendido, magoado, irado, ele fazia o quê? Se alegrava. Se regozijava nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. E nós não podemos ser diferentes, porque somos homens e mulheres de fé, que tem também o mesmo perfil, a mesma essência, que é o caráter de Cristo em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. E assim nós vamos construir um universo melhor. Vamos ter uma atitude educada. Nós vamos construir um universo melhor com relacionamentos melhores. Nós não vamos ser pessoas afetadas nos nossos relacionamentos, começando pelos familiares. Quanto mais saudáveis no campo da amizade nós formos, melhor será. E algumas vezes nós também somos expostos. Lá em Hebreus 10, o versículo 33, diz o seguinte: algumas vezes vocês foram expostos a ofensas e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Então a nossa sabedoria e o nosso entendimento, eles resultam da solidariedade. Vamos ser solidários, ao invés de revidar as ofensas, aquilo que está sendo feito na nossa direção, com o objetivo de nos frustrar, de impedir o nosso êxito. E solidariedade é um benefício para nós mesmos e também para a nossa saúde emocional, porque nos faz sobreviver no cotidiano. Então vamos viver bem e viver de forma saudável. E eu espero que esse estudo tenha te abençoado e que você possa ver sobre o teu rosto a luz do Senhor, que Ele faça reluzir a luz da glória dele sobre o teu rosto e te dê paz.